Presidente Tercílio, boa tarde ao senhor. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos os deputados e deputadas. O assunto que me traz aqui é a Copel, a nossa companhia de energia, que foi tema de audiência em Brasília na semana passada, mais especificamente na quarta-feira, junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário-geral da Presidência da República, ministro Márcio Macedo, onde foram tratados vários aspectos. Primeiro, os aspectos legais da lei que foi aprovada aqui nessa casa. Eu venho colocando há tempo que a lei aprovada aqui nessa casa é uma lei inconstitucional, porque a lei fere a Lei Federal 6404 de 76, que trata das leis das SAs. Ou seja, a lei aqui aprovada reduz o capital de participação votante das empresas. Além disso, a lei aprovada aqui e a forma que ela está sendo conduzida afronta a Lei 9491/97, que regulamenta o processo de desestatização. Ritos não cumpridos, como, por exemplo, a falta de anuência da ANEEL. A autorização da ANEEL para a alienação das ações está contida no contrato de 97 e 98 entre a Copel e a ANEEL sobre geração e distribuição de energia. Era para estar contido, inclusive, como cláusula estatutária e ter uma autorização formal da ANEEL. Não tem. Na verdade, essa lei é uma cópia da lei da Eletrobras, que agora se encontra em discussão judicial, com uma DIN impletada, questionando a lisura jurídica desse processo. Mas eu tenho falado aqui das aberrações, atrocidades acometidas nesse processo. Primeiro, o abuso do acionista controlador. Isso mesmo, o governo do Paraná, que detém 31% das ações, fez que a Copel contratasse 28 milhões de reais em serviços para o processo de privatização. Dentre esses serviços, está o contrato de 4,1 milhões de reais de um escritório de advocacia pertencente, que tem como sócio o filho da conselheira de administração, que presidia o conselho de minoria no passado aqui da Copel. Ainda, além de configuração de advocacia administrativa, há compra de ações na monta de 900 mil reais do diretor financeiro da Copel, comprovados, enviados ao formulário F20 da Bolsa. Ou seja, aquele que detém informações privilegiadas, principais no processo, tem lá compra de ações. Pode até ser legal, mas é imoral. Ainda há uma suspeita muito grande de subavaliação do patrimônio da Copel pelos dados colocados. E agora, uma suposta falta de informação fidedigna nos balanços da empresa sobre uma dívida que eu vim aqui colocado. Sobre essa dívida eu quero falar. No dia 17/1/2017, o jornal Estado de São Paulo publicou uma nota com o título: Copel é acusada de não cumprir contrato e disputa vai parar em arbitragem, em que apontava uma ação nos valores acima dos 2 bilhões de reais. E essa matéria está registrada nos jornais dessa casa, porque quando eu me referi a primeira vez, a Copel me interpelou judicialmente, querendo saber de onde eu tinha tirado a informação. Na última quarta-feira, dia 14 de junho, a coluna Broadcast do jornal Estado de São Paulo publica uma matéria que a Copel tenta anular sentença arbitral que impôs dívida de 3 bilhões e 200 milhões de reais, que expôs uma situação de extrema insegurança jurídica e de prejuízos irreparáveis para o Estado do Paraná, para os acionistas, inclusive para o BNDES. Como diz a matéria, o desembargador responsável diz que não caberia ao Poder Judiciário fazer as vezes de instância revisora do mérito da decisão arbitral. Que os valores reservados ou provisionados pela direção da Copel são valores inferiores à dívida, mesmo que a Copel rediscuta. Estamos falando de uma diferença de 630 milhões para mais de 3 bilhões de reais. No português, claro, por que a Copel entrou com uma ação para anular uma sentença arbitral? É meramente protelatória? E por que esses passos são dados com base em orientação de um escritório de advocacia contratado também sem licitação,
sendo que a Copel tem um corpo de mais de 70 advogados qualificados. Qual a justificativa de contratar sem licitação um escritório para o parecer? A Copel é uma SA. Irregularidades como essa podem repercutir na distribuição de dividendos durante os últimos anos, na transparência dos balanços, na capacidade de empréstimo da Copel e até do Estado. Para isto, é fundamental uma CPI da Copel, para investigar a fundo essa dívida e as contratações de assessoria sem licitação, como do Banco BTG e do escritório de advocacia que o filho de uma conselheira fazia parte. E ontem, pasmem, nova matéria do Estadão informa que se pretende vender a Copel no final de julho. Anotem aí, dia 25 de julho é a data criminosa da venda da Copel a preço de banana, avaliada por uma quitanda chamada BTG Pactual. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. BTG Pactual, o mesmo do senhor Paulo Guedes, ex-ministro do governo Bolsonaro. E hoje, que tem como gerente de relações financeiras o senhor Fábio Faria, ex-ministro de comunicação. Mais que ex-ministro de comunicação, genro do Silvio Santos, dono do SBT, onde a SBT no Paraná pertence ao Grupo Massa de Comunicação. Ou seja, quem está avaliando a Copel, o banco que avalia as ações da Copel, tem relações quase que diretas com o governo do estado do Paraná. E vou além, vou checar informações que têm circulado aí no meio, que além do BTG ter essa relação com o governo do estado, é credor do banco. Vamos descobrir se é verdade, porque se for verdade tem que anular a contratação, porque onde já se viu uma empresa que tem para receber da Copel, fazer avaliação e ter relações, onde o diretor de relações financeiras é o ex-ministro da comunicação, do meio da comunicação, do grupo Renato Freitas, o SBT, que aqui no Paraná pertence ao Grupo Massa de Comunicação. Eu não estou acusando, são constatações, e a gente tem que checar isso. E para checar isso, tem que ser uma CPI. E para avançar esse processo, a gente precisa de uma outra coisa, é retirar o segredo de justiça colocado no processo citado pelo Estadão, para a gente ver quem está falando a verdade, se é o jornal ou se é a Copel. Porque a nota que a Copel soltou, ao invés de explicar o que estava ocorrido, ela assume a dívida, não nega, mas do início ao fim ataca o jornalista e o jornal. É tipo, Maurício, querendo matar o carteiro, porque a carta veio com uma notícia ruim. É incrível uma instituição como a Copel, acostumada a querer processar os outros e fugir dos passos. Venham a público, aliás, tirem o sigilo que vocês mesmos pediram para colocar no processo, uma vez que a decisão de Câmara de Arbitragem, por se tratar de recurso público, não necessitaria do sigilo. Ou vocês estão temendo algo? Pelo jeito, a Copel sabe o que ela fez no verão passado e está com medo que as pessoas saibam de tudo o que está acontecendo aqui. Mas eu vou mais além. Nós fizemos aqui uma comissão, uma frente parlamentar composta por deputados, e a gente está pedindo assinatura. Para todos os deputados aqui, vamos colocar a Copel a limpo. E sabe por que a gente precisa colocar a Copel a limpo? Porque aqui nessa casa já teve uma CPI da Copel. Deputado Lemos, deputada Ana Júlia. Aqui teve uma CPI, e o relatório apresentado aqui foi defendido e escrito não menos do que o deputado estadual Ratinho Júnior, o nosso atual governador do estado. E dentro do relatório, ele colocava, esse relatório, que tinha frouxo o controle das empresas estatais, que gerava dúvidas, e o próprio governador colocou isso e aprovou o seu relatório. Uma das queixas daquele relatório
era a criação de parceria com empresas privadas que teriam gerado prejuízos para a Copel. Igualzinho o cenário de hoje. Então eu quero aqui pedir para a base do governo, já que o governador foi brilhante naquele relatório da CPI da Copel, vamos assinar a CPI da Copel aqui hoje, para continuar o trabalho feito lá atrás. Vamos trazer às claras o que se passa ou não passa na Copel. A gente precisa de verdade explicar isso. Sabe por quê, gente? Tem mais coisa envolvida nesse processo. Duas das empresas que prestam serviço para a Copel, uma que organiza o planejamento de auditoria e a outra que faz auditoria externa, uma delas, a PwC, é a mesma empresa do caso Americanas. Ou seja, a Copel pode estar sendo o caso Americanas do estado do Paraná. E a gente precisa saber se realmente esse serviço de auditagem audita alguma coisa e quais as consequências disso para o estado do Paraná. Presidente, é muito necessário essa CPI. É muito necessário porque a gente está falando da vida do povo. Por fim, a privatização da Copel ainda é considerada um fator de risco pela própria empresa, como admitiu a empresa à Bolsa de Valores de Nova York no final de abril. Então hoje aqui, eu quero anunciar 3 coisas. O protocolo da CPI, que tem agora 8 assinaturas, mas cabe de verdade 54 assinaturas. Todos vocês são bem-vindos. A gente vai discutir a Copel como patrimônio do povo do Paraná, que completa 70 anos o ano que vem. Uma outra coisa que a gente está pedindo aqui, e tem espaço para assinatura, é o documento que vai para o Tribunal de Justiça, pedindo a retirada do sigilo do processo, para que as coisas fiquem claras. E por fim, conversei há pouco com a presidente nacional do PT, deputada Gleice Hoffmann, e o PT está entrando até sexta-feira com uma DIN contra a lei aprovada aqui nessa casa, que transforma a Copel em corporação, ou seja, dá origem à sua privatização. Vários elementos trazidos à tona, muitos deles já comprovados, e muitos deles que precisam de manifestação. Ainda quero colocar aqui também, que o BNDES, que é o segundo maior acionista da Copel, Banco Público Nacional, não está a contento com a lei que está aqui, se manifestou contrariamente a essa redução do percentual de voto. Ou seja, elementos não faltam para a CPI da Copel. Fatos não faltam para a CPI da Copel. Sem contar ainda que a gente tem aqui um fato relevante, o fato número 8, colocado pela empresa, que vai promover um encontro da categoria para fazer a discussão, para alterar o estatuto no próximo dia 10, que faz com que a Copel, ao ter um sócio, um comprador que compre mais de 25% das ações, os outros 75% das ações tem que ser pago 100% de ágio. Hoje ela vale R$ 8,00. Nessa lógica, quem comprar mais de 25% tem que pagar R$ 16,00 cada ação. E se for comprar 50% do patrimônio da Copel para reestatizar ela, tem que pagar 200% no valor da ação, ou seja, R$ 24,00. Está em tempo? Precisamos de todos, de todas que queiram a Copel pública, que queiram energia barata, que queiram que o lucro da Copel volte para os cofres do Estado para fazer política pública. A CPI é necessária para esclarecer os fatos. E podemos, claro, chegar ao ponto de estarmos equivocados. Mas o que está sendo colocado na edição do ano de 2017 do jornal e de agora, comprova que há um histórico que permite entender que estão não colocando informações fidedignas nas demonstrações financeiras. E vou além. Quando eu denunciei aqui em março, a Copel me interpelou judicialmente, fez retificação em abril dos balanços financeiros e não colocou novamente isso que eu relatei aqui da dívida apontada pelo Estadão. Portanto, CPI já, fim do sigilo do processo
e a DIN na sexta-feira, impetrada pelo Diretório Nacional dos Partidos Trabalhadores, para derrubar a venda lesiva e criminosa da Copel. Melhor, não é venda, é doação ao mercado.